eu fui trabalhar na televisão no começo da década de 80. Me convidaram uma primeira vez, eu estava ainda trabalhando em revista, na editora Abril, mas da primeira vez, por volta de 1980, eu realmente acabei não indo, que foi um convite para ir para o Rio, né? Mas aí na segunda vez, em 82, eu acabei indo e fui para o Rio. Foi a Alice Maria que me convidou, eu fui trabalhar no Centro de Produção de Notícias na Globo, no Rio. Quando eu cheguei na televisão, na TV Globo, naquele momento, eu cheguei no final de 82, as eleições tinham acabado de ser encerradas. E houve um grande problema na eleição, que foi o caso Proconsult, né? Isso desgastou muito a TV Globo. O caso Proconsult é aquele da eleição do Brizola contra o Moreira Franco. E o Proconsult era uma empresa de informática que o TRE do Rio resolveu contratar porque se julgou inabilitado em processar tantos mapas. E o Proconsult, vários agentes do SNI trabalhavam na Proconsult. O que houve aqui foi muito interessante, porque isso é história, né? A Rádio JB, que era dirigida, né, por parte de Telejornal, era dirigida pelo Procópio Mineiro. Então o que aconteceu? Eles resolveram. Isso é jornalismo, entendeu? Jornalista você tem que ser sempre, seja televisão, seja na revista, seja no jornal, seja no rádio, é jornalista. O que ele fez? Ele resolveu, nós estamos falando de 1982, foi uma primeira eleição para governador, eleição direta. Ele resolveu fazer o acompanhamento do mapeamento das urnas. O que ele fez? Ele contratou centenas de estagiários no Rio, estado do Rio inteirinho. Então ele começou a fornecer as informações e começou a haver um conflito. Pelo mapeamento da JB, o Brizola estava na frente. Pelo mapeamento do Proconsult, o Moreira Franco estaria na frente. Você veja que o jornalismo, o papel do jornalismo naquele momento, né? Se a Rádio JB não tivesse feito esse acompanhamento, isso custa. Claro, você tem que contratar estagiários, custa um trabalho de organização muito grande. Isso foi feito depois, várias vezes, tudo bem, né? Era feito, os jornais faziam, as próprias emissoras de televisão faziam. Mas naquele momento foi uma possibilidade de você impedir que houvesse um resultado diferente daquele que era o real. Estava caminhando para isso. Na verdade, eu comecei numa televisão que era um padrão, né, que é a Globo, numa estrutura que é uma estrutura no Rio, que era a estrutura central, né, da televisão, e no centro nervoso, porque é o centro de produção de notícias. Mas logo em seguida, depois, eu tive uma experiência na Abril. Essa experiência foi muito importante, porque a Abril Vídeo foi uma experiência que a partir dali, digamos, começaram novas experiências na televisão brasileira. Eu vou explicar por quê. A Abril Vídeo resolveu fazer televisão em 1983. O que acontece? Ela não tinha emissora. Então ela aluga um espaço na TV Gazeta. Um espaço tanto físico quanto da própria emissora, né? Da grade da emissora. Então, entre 7 e 10 da noite, todo dia esse horário era da Abril. E quem estava à frente desse projeto, justamente o Mercadante e o Chico Santa Rita. Então, eu fui para esse projeto. Então, essa foi uma grande experiência. A experiência justamente de você fazer uma televisão de uma forma que você não tinha recursos, mas, portanto, você tinha que usar mais, você tinha que usar criatividade. Não tinha, por exemplo, gerador de caracteres na Abril Vídeo. Então, você tinha que usar cartão. Cartão é um processo muito antigo na televisão. Década de 80 já existia GC, mas nós não tínhamos lá na Abril Vídeo. Então tinha que fazer o cartão, que é o GC, os caracteres, aqui o nome do Marcon, o nome da Silvia Popovic, era gerado numa segunda câmera e depois fundido para colocar no ar. Então só para você ter uma ideia. A rotina, eu acho que ela não mudou muito. Qual foi a grande mudança que houve? Foram as ferramentas à disposição do jornalista, né? A rotina era claro, veja bem, o profissional de televisão que trabalha no telejornal, ele continua sob a mesma pressão. Essa é a grande diferença, né? A pressão na televisão é muito grande, porque no rádio, você com o celular, você coloca a matéria no ar.
No jornal, você faz a matéria em casa, se for o caso. Na televisão, se você não tiver imagem, você não tem a matéria, né? Então, o grande drama na televisão é conseguir a imagem. Eu acredito que a grande mudança foi que esse potencial do avanço tecnológico possibilitou ao jornalista de televisão, ao repórter, uma possibilidade muito maior. Por exemplo, a microcâmera, né? Então, possibilitou esse jornalismo investigativo de uma forma, né, mais muito eficiente para a televisão, porque você consegue uma imagem que antes você não conseguiria. Claro, você discutir uma série de coisas também aí, a questão até onde você pode avançar, a privaticidade, uma série de outros fatores, mas eu estou dizendo a possibilidade que você tem de fazer uma matéria, né, que isso não existia. A própria capacidade que você tem de colocar uma matéria de qualquer lugar do mundo, sem depender, né, de grandes estruturas. Então, vamos nos lembrar da cobertura da guerra do Iraque pela CNN, por exemplo, e as outras emissoras, né, emissoras portuguesas e até brasileiras, e que você tinha uma transmissão online direta, né, por satélite, via satélite, do saguão do hotel, e só com o seu equipamento. Então, isso é um grande avanço, né, é uma grande... abre uma possibilidade muito grande para o jornalismo de televisão, o telejornalismo.